Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho das doenças associadas à obesidade. E essas doenças, elas se tornam muito graves ao longo do tempo. A gente precisa entender que a obesidade, o prazer de comer o errado, de não fazer atividade física, piora o desenvolvimento dessas doenças, doenças silenciosas, que quando aparecem, já aparecem de forma a prejudicar muito a nossa saúde, prejudicar muito o nosso futuro. É muito importante o paciente entender que a cirurgia bariátrica não é uma questão estética, é uma questão de saúde, uma necessidade de voltar o corpo a um eixo de qualidade. É muito importante pensar nisso sempre, que a obesidade vai trazer prazeres no ato de comer, mas prejuízos no futuro. Meu nome é Carlos Augusto, eu tenho 31 anos de formado, dos quais 21 anos fazendo cirurgia bariátrica. E, ao longo desse tempo, a gente consegue perceber o quanto os pacientes se beneficiam com a perda de peso. É a solução? Não, eu sempre digo que a cirurgia bariátrica não é a solução final, mas ela dá as ferramentas para que o paciente se adeque a uma nova realidade de vida. Isso é muito importante. A obesidade é uma doença crônica, tem um traço genético. Por esse traço genético, o paciente tem um metabolismo baixo, um metabolismo que não consegue consumir toda a caloria que ele ingere por dia. Então, o paciente entende que às vezes fazer um controle alimentar em um dia, em outro dia, vai resolver a situação dele. E não vai. Você precisa ter um controle alimentar, um padrão alimentar diário durante muito tempo, para que você possa ter resultados para perder quem precisa perder e manter quem precisa manter o peso. E levar uma vida saudável, podendo aproveitar dela o máximo possível. Isso não significa passar mal. Isso não significa não viver feliz. É só entender como se alimentar. Você pode comer de tudo, porém de forma ponderada, porém de forma equilibrada, logicamente sem excessos. Porque o excesso vai levar você a ter uma dificuldade grande com o peso e levar você a não ter aquela vontade de trabalhar, de se divertir com o filho, de se divertir com os amigos. Vai dar aquela preguiça, vai dar aquela letargia e vai dar limites cada vez mais ao seu dia a dia. E a obesidade, ela não vem do paciente que não come, que fica sem tomar um café, fica sem jantar, fica sem montar, não. É uma consequência da soma de calorias de um dia. E o nosso corpo ela tem uma memória. Não adianta você comer 2.000 calorias, 5.000 calorias num dia e não comer no outro dia, porque a memória ficou, aquela caloria foi absorvida. Ela vai ser depositada em células de gordura. Aquela energia ela não vai ser jogada fora. Lembre que você vai ter um metabolismo baixo. E por você ter um metabolismo baixo, esse excesso de caloria que você joga para o corpo, ele vai ser guardado. O corpo é uma máquina, ele entende que ele precisa guardar aquela energia para um uso futuro. Então existe essa memória, onde você tem que ter um equilíbrio alimentar por um tempo. Às vezes você vê uma pessoa que começa uma dieta, 3, 4 dias não perde nada. Depois que o corpo entende que está faltando, ele vai buscar energia onde tem. Onde é que está? Está lá depositado na célula de gordura. Então é importante a gente entender que o equilíbrio ele é constante. Pode ter um dia que você consuma um pouco mais de caloria? Pode, mas não pode ser mais de um dia. Então, o paciente precisa entender isso tudo. Precisa entender para que ele possa trabalhar o bem-estar dele. Não adianta ir para o endocrinologista, não ir para o nutricionista, achar que está fazendo uma dieta. Porque às vezes o paciente troca aquele tipo de alimentação achando que está comendo menos caloria. E ele não entende aquilo. Ele precisa realmente conhecer o que ele está comendo, a qualidade que ele está comendo, para que ele possa ter o resultado que espera. Muito importante isso na obesidade, no controle da obesidade.
Não é só operar, não é só tomar essas medicações novas. Não é fazer as dietas que são as dietas milaborantes, são aquelas dietas que fazem milagre. Nada faz milagre. É a constância. É o equilíbrio. É você ter um aprendizado para que você possa ter uma alimentação com a quantidade de nutrientes, de calorias suficientes para manter o seu bem-estar. Por ela ser crônica, multifatorial, inflamatória, ela leva a prejuízos grandes na saúde de cada um. No Brasil, a cada 10 pessoas, 6 têm obesidade. No mundo, em torno de 100 milhões de pessoas com obesidade. É importante a gente cuidar disso. É importante a gente sair dessa estatística. É importante a gente não ficar achando que comer à vontade, comer de forma sem limites, vai te trazer só prazer. E não vai. É surreal entender que 22% de uma população está obesa, com algum grau de obesidade. É surreal. Então, a gente não pode deixar chegar num quadro de obesidade mórbida, de uma obesidade que vai trazer muito prejuízo. Doenças que vão limitar a sua vida futura. Eu vou conseguir citar aqui algumas doenças que silenciosamente tomam do controle do nosso corpo. Diabetes mellitus, tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia. O que é a dislipidemia? É o aumento do colesterol e dos triglicérides. Apneia do sono. A apneia do sono é quando você vai dormir, que você fica roncando muito, se engasgando no próprio ronco e você acorda assustado. E durante o dia você fica com sono o dia inteiro. As doenças ortopédicas, problemas de coluna, problemas de joelho, as doenças osteomusculares, como você fica com imunidade irregular, com imunidade baixa, vem aquelas doenças autoimunes. Aquelas doenças que associadas ao seu mal-estar físico, psíquico, tomam conta de seu corpo e alteram todo o caminho de sua vida. E levam você num ciclo, numa retroalimentação da doença. Isso não é bom. Eu sempre digo. Como é que apaga, diminui a temperatura de uma panela? Eu lhe dou uma máquina de gelo e falo, apaga essa panela, diminua a temperatura dessa panela. O fogo está aceso. Então o gelo que você coloca dentro da panela para tentar esfriar são os remédios da pressão, da diabetes, os remédios de dor, das doenças osteomusculares, das doenças ortopédicas. Mas se você não desliga o fogo, você vai passar o resto da vida tentando esfriar a panela com o gelo da máquina do gelo. Tem que desligar o fogo. Tem que desligar o fogão. Apagar a chama. E só tem um jeito, resolvendo o problema maior. O problema que levou a todos esses outros, que foi a obesidade. O risco da diabetes. Tem pacientes com IMC de 25 a 30, maior que 30, entre 30 e 35, que hoje tem indicação de cirurgia, mas com diabetes. Mas com IMC acima de 35, o risco de ter diabetes aumenta muito, é exponencial. Uma doença inflamatória, uma doença que faz uma resistência à insulina, que vai você ficar com a glicemia alta, que você vai ter problemas depois de visão, de vasos periféricos, de aumento de infarto, a hipertensão, a sobrecarga do coração, vai dar com que você, né, e o tensionamento das artérias, das veias, ou seja, toda doença associada ao triglicerídeos e colesterol aumentado, que aumenta as placas nas artérias, vai fazer que você tenha uma pressão alta e tomando um remédio para diminuir aquilo ali, e o risco de AVC, o risco de outras consequências graves com a hipertensão. A dificuldade de locomover com as doenças osteomusculares, ortopédicas, que vai piorar a obesidade, é um ciclo. É uma retroalimentação que vai o tempo todo fazer com que o seu problema só aumente. E os infartos, as placas de ateroma que vão nas nossas artérias.
Isso vai fazer com que o paciente, a pessoa que tem obesidade, ela morra mais cedo. Quando a gente vê pessoas de 90, 100 anos, a gente não vê obesos mórbidos com essa idade. A gente vê aquele paciente mais magro, que levou uma vida mais serena, com atividade física, aquele paciente que está mais equilibrado. Mas a gente vê aquele obeso mórbido que está saindo de guindaste dentro dos prédios porque não consegue nem tirar a escada. Quanto maior o IMC, quanto maior o peso, maior o risco de óbito. É uma curva ascendente. A relação do peso com o óbito. Então é muito importante que a gente tenha consciência de todas essas consequências. A gente tenha consciência de tudo que está acontecendo em relação à nossa saúde, para que a gente aumente nosso tempo de vida. Eu sempre falo, qual é o nosso bem maior? Tem pessoas que dizem que o bem maior é um carro, que o bem maior são as viagens que faz, que o bem maior é um filho, é uma mãe, é o avô, é a avó. Mas qual é o nosso bem maior? Se a gente quer viajar, se a gente quer andar num carro bom, se a gente quer cuidar de uma mãe, cuidar de um pai, cuidar de um filho, ter o prazer de ver os netos, o que a gente precisa fazer para estar aqui por muito tempo? Cuidar da saúde. Então, eu sempre digo que o nosso bem maior é o nosso corpo. É nele que a gente está, que nosso espírito, quem acredita nas religiões, quem acredita no... Para você estar aqui na Terra, você tem que estar no corpo. E se você não cuida do seu bem maior que seu corpo, você vai limitar o seu futuro, você vai limitar o seu tempo aqui, você vai limitar a sua estadia na Terra, porque as doenças vão tomar conta e vão levar você mais cedo. Então, quando for se alimentar errado, quando for fazer alguma coisa que não é adequado para um bem-estar, pensa no seu corpo, pensa no seu filho e, em consequência disso, pensa nas coisas que você quer fazer durante a vida. Não vale a pena. Foca no resultado sempre. Foca no seu futuro, que tudo vai melhorar na sua vida. Então, pessoal, se você começa a aumentar de peso, está vendo que um parente seu, um amigo, um próximo, um filho, uma filha está aumentando de peso, não ignore isso. Porque isso só vai mês a mês aumentar e quando vê aumentou 10, 15, 20 quilos. É rápido. Para ganhar é rápido, para perder é muito difícil. Eu também tenho obesidade, a doença obesidade. E se eu fizer uma viagem de 30 dias e largar na alimentação, eu aumento 5 quilos fácil. Agora vai perder 5 quilos. Não é fácil. Não ignora isso. Agora, vamos aproveitar esse bate-papo para a gente conversar mais, tirar mais dúvidas. Se inscreva no canal, pergunte, tire dúvida. Vamos aprofundar nesse assunto para que a gente possa, durante esse mês agora, discutir muito sobre a obesidade, tirar sempre as dúvidas. E a gente vai respondendo as perguntas e vamos construir uma coisa bem legal para que você possa realmente mudar o rumo da sua vida. Estamos aqui para te ajudar. Não é para te operar. É para te ajudar. Se a cirurgia vier com uma solução, nós vamos juntos discutir essa solução. Mas o importante é a gente tratar desse seu caminho, tratar do seu equilíbrio de peso. Vamos juntos. Se inscreve no canal, deixa suas dúvidas, compartilha com as pessoas. Vamos disseminar essa ideia de cuidar um pouco mais de você.